Olá, sejam muito bem-vindos a finalmente o nosso aulão ao vivo. A nossa semana da colorimetria alto nível chegou e está na hora de você crescer, profissional. Essa semana vai mudar muitas coisas na forma de você trabalhar, eu tenho certeza. Então, antes de nós começarmos, eu peço que você coloque aqui, o seu nome, a cidade da onde você está falando. Eu quero saber da onde vocês estão me assistindo. Coloque aqui também o que você espera desse desafio. Vamos interagindo, tá bom? Na hora de eu explicar a teórica, eu vou desativar um pouquinho os comentários, mas por enquanto já compartilha, tem um aviãozinho aí embaixo. Compartilha com algum profissional, algum assistente, alguém que tem interesse sobre cabelo, que pode se beneficiar da nossa aula online hoje também e pode aprender tudo que eu vou passar para vocês. Como vocês sabem, nós vamos ter 4 dias intensivos de colorimetria pura, aonde você vai subir de nível, e o 5º dia, que é na sexta-feira, nós temos um bônus especiais para os melhores alunos. É um bônus imperdível, mas eu vou falar um pouco mais lá na frente. Então compartilhe essa live, chame os seus amigos, não se esqueça de pegar o seu caderno, a sua caneta, porque hoje é dia de aprender, tá bom? Tô muito feliz que vocês entraram, tô muito feliz que vocês estão chegando. Não deixe de chamar os seus amigos, como eu falei para vocês. Aqui do lado tem os coraçãozinhos ao longo da live também. Aperte bastante esse coração para o Instagram entender que a gente está entregando um conteúdo de altíssimo valor para vocês e espalhar a nossa lives para mais pessoas, tá bom? Então vem chegando, separa já o seu caderno, separa já a sua caneta, que é muito importante. E Juliana, o que eu posso esperar do desafio da colorimetria alto nível, né? O que você pode esperar? O mínimo que você tem que esperar desse curso é mudar a fórmula, como você faz os cabelos, mudar a fórmula como você tem atendido os seus clientes, mudar o jeito que você pensa na hora de executar um cabelo, é destravar a sua mente para você ter segurança 100% de quando qualquer cabeleireiro, qualquer cliente chegar ao seu salão, você vai saber resolver. Você cabeleireiro, você assistente, você que ainda está começando na área, você tem que saber exato o cálculo que você faz para executar melhor os seus trabalhos. Então, nessa semana da colorimetria alto nível, é isso que eu quero entregar para vocês. Uma segurança na qual venha mudar o jeito como vocês atendem a cliente de vocês. Então, não deixe de compartilhar, pegar a sua caneta e pegar o seu papel, ok? E no final dessa live nós vamos ter uma big surprise, uma surpresa incrível que eu tenho certeza que vocês vão ficar muito felizes. Então vamos lá, já compartilhou, já colocou aqui o nome e a cidade de onde você está falando, já separou o seu caderno e a sua caneta, porque você vai precisar fazer muitas anotações hoje, tá? Então vamos começar a nossa live, vai compartilhando e chamando seus amigos, tá bom? Para você que não me conhece, para você que tá chegando aqui agora, para você que vai participar dessa semana da colorimetria, prazer, eu sou a Juliana Granado e eu vou contar um pouquinho para vocês, resumida a minha história, de como eu comecei no mundo dos cabelos, como eu comecei a ser uma colorista, quando eu me interessei, quando eu me apaixonei por essa profissão. Antes de começar a contar exatamente aonde eu entrei nessa profissão, eu preciso contar um pouquinho da minha vida antes. Quando eu tinha mais ou menos de 8 a 9 anos, eu lembro que os meus pais passavam por uma dificuldade financeira muito grande. Eu não cheguei a passar fome, mas era aquela situação bem complicada, ao ponto de só ter dinheiro mesmo para pagar as contas e às vezes as nossas roupas, minha e da minha irmã, nosso tênis era o que tinha e era o necessário, não era nada em luxo, não era nada esbanjando riqueza. Não, a gente nunca foi daquele tipo de filha que o que pedia estava na mão. Pelo contrário, a gente pedia ou a gente sentia necessidade. Eu lembro que minha mãe e meu pai trabalhavam muito para conseguir, e sempre naquela dificuldade, sempre naquela vida limitada. E eu fui crescendo vendo esse cenário onde meus pais passavam muita dificuldade financeira. O meu pai, ele era motorista de ônibus, então ele passava às vezes madrugadas, dias e dias viajando para conseguir um valor a mais
para a gente sobreviver, né, para a gente poder pagar as nossas contas. Às vezes ele passava mais de 15 dias, 20 dias longe de casa, fazendo hora extra para conseguir o dinheiro para pagar o aluguel, para pagar a escola, para pagar tudo que a gente precisava. Inclusive a perua, né? No caso eu estudava em escola pública, mas tinha a perua, tinha o lanche, tinha tudo isso que também envolve gasto na vida de uma criança. E a minha mãe, ela é cabeleireira e ela começou aos 18 anos, mas assim, sempre aquela vida muito corrida, aquela vida muito desgastante, como vocês sabem que muitos cabeleireiros têm. A gente não tinha fim de semana, a gente não tinha minha mãe em casa o tempo inteiro. A gente não via ela, assim, a gente via às vezes de domingo e sempre tinha um evento, alguma coisa que ela estava envolvida em questão do trabalho, que garantia um valor melhor. Isso quando eu não via ela até de madrugada ali, fazendo os cabelos de mega hair para poder conseguir um valor extra. E essa era a condição da minha família, uma condição extremamente limitada. Meus pais eram extremamente trabalhadores, mas o dinheiro não rendia, a coisa não acontecia, a mudança não vinha. Foi então que eu vi aos 9 anos, eu estava sentada, né, no sofá da minha sala, 9 anos, eu lembro certinho, eu tinha 9 anos, e os meus pais, eles estavam conversando sobre o carro que eles tinham, na época era um Fox branco, e o carro já estava em dívida, em busca e apreensão, como vocês sabem, se não paga depois de 3 meses, o banco manda recolher esse carro. E era exatamente assim que a minha família se encontrava, em busca e apreensão do carro. E eu lembro que minha mãe e meu pai conversando para ver como que eles poderiam resolver essa situação. E eu lembro muito bem de ver minha mãe chorando e eu na cozinha conversando sobre as dívidas, sobre as situações. E por mais que eu tinha 9 anos, eu já entendia desses assuntos. Foi aí que eu lembro que eu tinha uma carteira do Ursinho Pooh, até era uma carteira que eu amava demais, porque o meu personagem favorito era o Ursinho Pooh. E eu peguei essa carteira, entreguei na mão do meu pai e falei assim, pai, vende essa carteira que você para ajudar a pagar as coisas. E, gente, a carteira não valia mais do que $5, era aquelas carteirinhas de camelô, do que R$5, era aquelas carteirinhas de camelô, mas eu queria ajudar, eu tinha esse intuito de ajudar porque eu via dificuldade, vi o quanto eles eram trabalhadores. Então eu cresci nessa revolta. E eu lembro que com 11 anos eu virei pra minha mãe e falei assim, mãe, será que eu não posso trabalhar? Será que eu não posso ajudar em casa? E era muito cedo. Ela falou, filha, na sua idade ninguém te contrata. Foi então que os anos se passaram, a gente ainda andando com essa vida limitada, era sempre muito apertado, se sobrava às vezes para comer uma pizza, faltava para comer o bife do outro dia. Era mais ou menos nessa ideia, como muitos brasileiros hoje vivem, não passam fome, mas vivem apertados, vivem no limite. E era assim que a minha família vivia. Foi então que com 14 anos chegou a oportunidade de eu me tornar menor aprendiz no Salão Marcos Proença. Na equipe eu lembro de uma profissional muito boa. E eu entrei com tudo, eu entrei de cabeça. Era uma oportunidade que eu não podia passar. Eu lembro que eu recebia R$613 por mês para trabalhar das 2 da tarde até não tinha hora para sair, às vezes ficar o dia inteiro sem almoço. E eu trabalhava muito. Vocês sabem, essa vida de salão é muito árdua, mas eu não me deixava levar pelo cansaço. Eu estudava de manhã, entrava às 6 da manhã, saía meio-dia, enfrentava 2 horas de ônibus. E chegava ao trabalho 2 horas da tarde e ali trabalhava muito tempo em pé, muitas horas em pé. E o que aconteceu nessa época? Eu lembro muito bem, isso foi muito marcante pra mim, porque eu entrei no Marcos Proença sem saber secar um cabelo, gente. Eu entrei sem nunca ter pego num secador. E ele é um dos melhores salões, é o melhor salão, né, considerado do Brasil e o melhor salão considerado da América Latina por diversas vezes, onde tem muitas celebridades que vão lá. Então, olha o tamanho da porta que estava se abrindo na minha vida, aos 14 anos, trabalhar no meio de profissionais excelentes. Então, eu sabia que isso era uma oportunidade única que eu precisava me agarrar 100%. Só que por um outro lado, eu me encontrei com um lado negativo da área da beleza. E você que já trabalha em salão, você bem pode confirmar isso que eu falo. A nossa área, o nosso ramo, ele é muito competitivo. E as pessoas não gostam de compartilhar conhecimento. Eu estava sedenta de conhecimento, eu estava sedenta por querer aprender mais, porque eu não podia perder aquele emprego. Aquilo ali estava me ajudando a comprar o meu tênis, a comprar minha calça jeans, a ajudar a pagar uma conta de telefone em casa. Eu não podia perder aquela oportunidade. E foi então que eu encontrei com alguns empecilhos que eu não imaginava, que é o profissional egoísta. Aquele que tem um conhecimento e guarda para si. Gente, eu queria muito aprender. Eu amava a profissão, eu precisava do trabalho, mas eu queria fazer mais. Eu não queria só ficar ganhando R$613 por mês. Eu queria fazer mais, só que para mim fazer mais eu precisava de mais conhecimento.
E aí que eu grudava nas pessoas. Às vezes eu não tinha um cliente, a minha equipe não tinha cliente, eu ia ajudar as outras equipes para ver o que os outros cabeleireiros estavam fazendo, para ver o que os outros profissionais estavam fazendo. E eu lembro muito bem de um dia que esse profissional, que eu admirava, que eu gostava muito, eu cheguei do lado e falei assim, pô, fulano, o que você fez nesse cabelo? E ele virou pra mim, me olhou bem feio, e aí eu fiquei na minha, porque vocês sabem que tem muito disso, tem muito gente que quer ser estrela, e eu fiquei na minha. E eu abaixei pra pegar um produto, quando eu abaixei pra pegar esse produto, esse rapaz abaixou comigo e virou pra mim e falou assim, você tá pensando que você é o quê? Você é um nada. Você é um nada, você chegou aqui agora. Você quer aprender por quê? Saiba, você não é nada. Eu tô aqui há anos para conseguir esse resultado. E falou de novo, nunca se esqueça, você não é nada. Gente, eu saí dali com o coração apertado. Eu saí dali me sentindo realmente um nada, humilhada. Fui pro banheiro do salão. Entrei ali no banheiro do salão. Nesses momentos a gente se sente pisado, a gente se sente maltratado, a gente sente vontade de desistir, passa muitas coisas na nossa cabeça. A gente fala assim, nossa, que área é essa? Que tipo de pessoas são essa? Que é isso? Não, eu não mereço isso, né? Passa muitos pensamentos na cabeça e isso passou na minha cabeça naquele momento. E eu fiquei muito triste. Eu chorei e eu pensei em desistir. Foi o pior momento da minha carreira. Foi ali que eu pensei em desistir de tudo que eu já tinha aprendido até ali. E eu falei, será que eu realmente não sou nada? E coloquei aquilo na minha cabeça, mas na hora me deu um estralo. Falou assim, peraí, eu posso até não ser nada, mas isso não me define. Eu não preciso continuar sendo nada. Eu vou me tornar uma boa cabeleireira e eu vou ser boa na colorimetria e eu vou fazer igual eles fazem e até melhor. E ali eu coloquei como objetivo. Gente, eu tomei aquilo como pressão pra minha vida. Foi como se tivesse me dado um tiro e me jogado lá longe de estilingue. Aquilo ali foi literalmente o estilingue da minha profissão. E foi ali que eu decidi me aprofundar mais em curso. Eu falei, eu vou entender essa colorimetria, porque quando você tá ainda iniciando, é muito cálculo, é muito número, é muito termo técnico, é muita coisa pra você aprender. Você fica com a cabeça confusa, você fica pensando, meu Deus, mas o que isso tem a ver com aquilo? Como que eu vou saber realmente o que eu tô passando nessa cliente? O que é isso, esse cálculo? É um mundo de coisas que se abre. Então, eu fui procurar esse mundo de coisas, eu fui me aprofundar nesse mundo de coisas e falei assim, olha, eu posso ter dificuldade, eu posso não entender de primeira, mas que eu entenda de segunda, que eu entenda de terceira, mas eu vou me tornar uma grande profissional. E me foquei naquilo, gente, eu absorvi tudo de todo mundo. Se eu girava 3 equipes, eu comecei a girar 10 equipes. Eu comecei a ver o que fulano, ciclano, beltrano fazia, o que de touca fazia, o que de cabelo fazia, o que de mega hair fazia, o especialista de alisamento, como é que ele fazia. Eu comecei a pegar de todo mundo, aquilo ali foi me alimentando. E eu falei assim, quanto mais eu aprender, mais eu quero aprender. Comecei a pegar muitas dicas de atendimento, observando o pessoal, observando o Proença, que é mestre nos atendimentos. Ele é maravilhoso, você senta, as clientes sentam na cadeira e é mágica que acontece, então eu queria tornar aquela mágica real, trazer aquilo para as minhas clientes, conseguir preferências, porque a gente tem que trabalhar em salão grande, principalmente com preferências, então eu tinha que ter a minha agenda cheia, eu tinha que fazer a diferença. Foi então que eu me tornei o primeiro faturamento como assistente do salão Marcos Proença. Foi exatamente nessa caminhada e nessa sede de querer aprender que os administradores uma vez me chamaram e eu fiquei sabendo através da minha chefe na época que eu era a primeira assistente em faturamento do salão Marcos Proença e tinham mais de 50 assistentes, inclusive esse outro profissional. Foi ali que eu tive a certeza mais ainda que eu amo essa profissão, que eu estava no caminho certo e que sim, se a gente quer, a gente consegue, mesmo que ninguém acredite, mesmo que todo mundo nos desmereça, mesmo que as pessoas nos tratem mal, porque na nossa área a gente sabe que existe muita competição, muita gente mal egoísta, que querem te fazer mal, que quer te desanimar, que agem com inveja para te provocar, para te prejudicar. A nossa área é uma área muito egoísta, literalmente. E eu lembro que quando veio essa informação de que eu era o primeiro faturamento, ou seja, o meu salário era maior do que qualquer assistente que estava naquele salão, eu lembro que dentro de mim eu falei assim, um dia que eu tiver a oportunidade de ensinar, eu vou ensinar e vou dar o meu melhor, eu não vou guardar pra mim, eu não vou humilhar e eu nunca vou tratar alguém como aquela pessoa me tratou.
porque eu estava realmente querendo aprender e a pessoa me desmereceu. Então esse é o meu propósito, ensinar, passar tudo que eu aprendi, as dificuldades que eu tive. Se tivesse alguém para me dar a mão e falar assim, esse é o caminho, eu tenho certeza que nesses 10 anos eu já tinha corrido o dobro do que eu já corri. Então, é esse o meu propósito também. É o meu propósito de vida, literalmente de vida. Eu amo ensinar. Depois disso, já teve outras pessoas que entraram na equipe que não sabiam nada também. E eu que mentorei, eu que ajudei, levei a pessoa do zero até montar reflexo. E eu sentia bem em compartilhar aquilo que eu sabia. Eu não guardava para mim, quanto mais eu compartilhava, mais eu aprendia. Então, hoje estou aqui em Boston, hoje estou aqui nos Estados Unidos, hoje eu tenho o meu próprio salão, eu sou proprietária do meu próprio salão. Hoje eu tenho uma agenda, graças a Deus, cheia. Graças a Deus eu tenho procura de clientes, tem clientes maravilhosas, eu sei trabalhar com qualquer tipo de cabelo. Hoje eu não tenho medo e eu não vou mentir para nenhuma cliente que o cabelo dela não deu certo porque eu não sei consertar. Não, hoje qualquer cliente que entra no meu salão, ela sai com o cabelo que ela pede, porque eu aprendi e trouxe a colorimetria para um mundo mais fácil, um mundo que você vai conseguir entender e vai entrar na sua cabeça. Escuta o que eu tô falando, aquilo que eu passar vai entrar na sua cabeça, ok? Então vamos lá começar a nossa live também. Como eu falei para vocês, nós tivemos uma questão que eu disse que ia trazer para vocês, que é o que você precisa fazer para se tornar um colorista de sucesso, um colorista com sucesso. Antes de mais nada, antes de responder essas questões para vocês, eu vou mostrar para vocês uma coisa que vem antes dessa pergunta. Eu vou escrever para vocês. Comentem aí, compartilhem, mandem corações, tá bom? Eu quero conhecer vocês, da onde vocês são. A primeira coisa. Sede de conhecimento. Como você vai se tornar um colorista de sucesso? Você vai se tornar um colorista de sucesso quando você tiver o conhecimento que os seus concorrentes não têm, que as outras pessoas não têm paciência de entender, que as outras pessoas não têm paciência de explorar. Você vai se tornar um colorista de sucesso quando você entender a colorimetria, executar ela perfeitamente e fazer com que a sua clientela te procure porque você sabe do assunto. Não adianta maquiar. A gente conhece uma pessoa que entende e uma pessoa que tenta entender ou tenta se passar de entendido. Se você não tiver a sede de conhecimento, você nunca vai se tornar um colorista de sucesso. Posso ser sincero para você? Nunca. Porque a nossa profissão não é somente você pegar o cabelo, fazer e mandar a cliente embora. A nossa profissão precisa de conhecimento. A sua cliente, quando senta na sua cadeira e você dá uma dica, você passa um ensinamento que você sabe para ela, é isso que ela quer. Ela sabe que ali tem a diferença entre aquele que sabe e aquele que finge que sabe. Às vezes você mede o seu sucesso pelo seu financeiro, pelo que você recebe no final do mês das suas clientes. E até nisso você tem que mudar, cabeleireiro. Até nisso você tem que mudar, sabe por quê? Porque quando você mostrar para o seu cliente que você tem conhecimento e você entende do assunto, você pode cobrar o valor que você quiser, porque ele vai pagar. Porque ele vai ver que a diferença de alguém que conhece e do vizinho que paga mais barato, faz promoção o mês inteiro, mas que não tem conhecimento nenhum. Se eu passo dicas no meu Instagram, você chegou aqui hoje pelas dicas que eu te dei. Foi ou não foi? Você tá aqui nessa live, você tá assistindo a minha aula pelas dicas que eu te dei. Ou seja, você olhou pra mim, pensou e falou assim, realmente essa menina sabe alguma coisa, eu vou aprender alguma coisa com ela. Então deixa eu ver a live dela. Não foi? É a mesma coisa, cliente.
Às vezes a cliente que tá fazendo a unha ali com a manicure do lado, ela ouve você dando uma dica para sua cliente, isso já aconteceu muito comigo, uma dica para sua cliente, uma dica às vezes simples, como ela cuidar, como ela lavar o cabelo, por que o cabelo dela reagiu daquela maneira, como que ela pode chegar até o resultado que ela quis. Quer dizer, você passa informação para sua cliente, então ela acredita que você realmente sabe, e é aí que vem o seu sucesso. Às vezes a cliente que está ao lado ouve, fala, opa, essa menina entende, eu vou fazer com ela. Eu tenho a confiança de entregar o meu cabelo a ela porque eu sei que ela sabe do que está falando. É aí que começa o seu sucesso. Primeiro com a sua sede de conhecimento. Quando você tiver sede de conhecimento para estudar os assuntos que nós vamos falar e os assuntos que você precisa estudar, você já começou a ser um colorista de sucesso. E quando você passar essa informação para suas clientes, aí sim a sua vida, literalmente com as suas clientes, vai mudar. Eu já errei. Eu não vou mentir pra vocês. Já teve vezes que eu olhei o cabelo assim, o cabelo manchou, o cabelo deu errado. E eu falei, e agora? E eu tive que recorrer a pessoas mais experientes do que eu na época pra me ajudar. Mas o conhecimento e levar aquelas situações pra não mais acontecer, pra não mais errar, me fizeram aprender com aquela situação e realmente não errar mais no cabelo das minhas clientes. E realmente levar aquela situação como um aprendizado. Você, às vezes, está errando sempre no mesma tecla. Por quê? Porque você não está aprendendo com o seu erro. Então, comece a reparar e escreva aí no seu caderninho. O primeiro passo para você ser um colorista de sucesso, você precisa ter sede de conhecimento. Se você tem sede de conhecimento, vai ter sempre uma técnica nova, vai ter sempre um novo jeito de você aprender, vai ter sempre alguma coisa que você vai revolucionar. Todo mundo tá fazendo a mesma tipo de progressiva. Você vai estudar outros tipos de progressiva, outros tipos de produtos mais atualizados no mercado e vai lançar uma progressiva exclusiva que só você faz e que traz resultado. Isso é ser um profissional de sucesso. Você trabalhar o seu conhecimento, naturalmente trabalhar as suas informações com a sua cliente e aí sim você vai ver a sua rentabilidade, o seu faturamento, você crescendo como profissional. Vocês entenderam até aqui? Entenderam tudo que eu falei? Se você tiver sede de conhecimento como eu tive no passado, eu tenho certeza que muitas coisas vão mudar na sua carreira, tá bom? Entenderam? Olha, eu não posso esquecer de falar pra vocês ficarem até o final da live, tá? Dá uma seguradinha aí, a live é muito curtinha aqui no Instagram, é muito curtinha, tem muita coisa ainda pra falar, mas no final dessa live eu vou ter uma surpresa muito, muito especial, tá bom? Nós temos também, agora eu lancei essa semana a nossa comunidade no Facebook, tá? É a comunidade da colorimetria alto nível, onde vocês vão compartilhar conhecimento entre si, vocês vão conhecer novos cabeleireiros, novas pessoas iniciantes, pessoas do mesmo nível, você que já tá há anos nessa profissão, já faz reflexo, já faz todos os tipos de coisa. Você vai ter pessoas lá que vão poder compartilhar conhecimento com vocês e essas pessoas vocês vão aprender mais de perto também com o erro, com os acertos, tá? O link eu vou disponibilizar na minha bio, no final da minha live, não sai aqui agora, tá? Fica aqui na live comigo. No final da live, se você for lá na minha bio, você não vai ter o link agora, tá? No final da minha live, você vai lá na minha bio, você clica e entra, vai solicitar para participar. Lá vai ter conteúdos exclusivos para vocês, é uma comunidade de interação, onde eu também vou estar respondendo dúvidas, vocês vão poder estar colocando fotos de clientes de vocês, como corrigir esse cabelo, olha essa correção que eu fiz, praticando tudo que eu vou ensinar para vocês aqui, compartilhando lá e trocando experiências. Vamos aprender aquilo que eu falei. Tô aqui para ensinar, tô aqui para compartilhar e trocar experiência com vocês. E essa comunidade é justamente para isso, tá? Nós vamos para outra questão que nós não podemos deixar passar. Não se esqueça, no final da live o link vai estar lá na minha bio, mas não é agora. Segura aí, tá? Então, já falei para vocês a minha trajetória, já falei um pouquinho sobre como você se tornar um profissional de sucesso. E eu vou falar para vocês como eu me tornei uma especialista em colorimetria. E a resposta que eu prometi que eu ia falar hoje, como eu me tornei uma colorimetria, né? Me tornei uma especialista em colorimetria, é exatamente essa. Essa é a minha resposta para vocês. Errando. Justamente. Eu não sou nenhum super-herói, eu não sou nenhuma incrível, mas eu aprendi a ser uma profissional de alto nível errando primeiro. E aí, pelos meus erros, eu
tirei a minha venda do orgulho e entendi que eu precisava aprender e estudar. Eu me tornei uma profissional agindo aquilo que eu estudei, praticando na minha cliente sentando na cadeira comigo e eu falando assim, não, peraí, eu vou resolver o seu problema. Você não vai sair daqui com esse cabelo manchado, você não vai sair daqui com esse cabelo alaranjado, você não vai sair daqui do mesmo jeito. Você vai sair daqui uma cliente com cabelo incrível. Como eu falo com as minhas clientes, você não vai sair daqui menos do que um nojo. Boston nunca viu um cabelo igual ao seu. Isso é orgulho? Não, isso é certeza, porque eu me apoio totalmente naquilo que eu estudei. E se eu estudei e ganhei um bom conhecimento, eu sou uma profissional especialista em colorimetria. Eu não me foquei somente na estrela de Oswald simples. Eu fui para a estrela de Oswald mais aprofundada. Eu tive ali a noção, trabalhei muito tempo com mega hair, trabalhei muito tempo com correção de cor, isso é o que eu mais fazia e vou te dizer, é o trabalho que eu mais amo fazer, porque você corrigir um cabelo, você ganha cliente para sempre, porque você pegar um cabelo simples, loiro, incrível, clareado e fazer umas mechas, isso daí qualquer um faz, mas você corrigir um cabelo e transformar a vida da sua cliente, isso você pode ter certeza que só quem estuda vai conseguir fazer. Eu me tornei uma especialista em colorimetria justamente desse jeito, estudando a tabela de cor, peguei a tabela de cor que eu tinha no salão, estudei, peguei aprofundo, falei, não, o que isso com isso vai dar? Peguei testes, já teve clientes que cortaram um cabelo muito grande, em vez de eu jogar aquele cabelo no lixo, eu peguei aquilo ali, será que você faz isso? Peguei aquilo ali, tava na dúvida do que ia dar tinta, peguei, preparei um pouquinho de tinta, preparei ali, ó, falei, entendi. É isso daqui que eu tava estudando, é esse olhar que eu tenho que ter? Então isso daqui é o resultado que eu quero para tal tipo de cabelo. Pesquisando, entendendo, me aprofundando, estudando. Não foi do dia pra noite, não foi sorte, não foi vídeo de YouTube, apesar de me ajudar, mas não foi isso. Foi realmente colocar a cara no livro e falar assim, pelo menos eu agora eu vou mudar a minha vida, eu vou me tornar uma especialista boa naquilo que eu faço, tá? E qual que é o meu propósito? O meu propósito aqui é justamente esse. A te ajudar a não errar. Você não precisa passar pelo que eu passei. Você não precisa errar como eu errei. Você não precisa sofrer como eu sofri. Já teve cabelos que era para durar 2 horas e durou 6 horas com a minha cliente. Por quê? Porque foi um erro meu. Então, eu não quero que vocês passem por isso para que vocês não perderem cliente, para sua cartela de cliente não diminuir, para você não ficar frustrado, porque a gente se sente frustrado. A gente fala, será que essa profissão é mesmo pra gente? Será que a gente entende mesmo esse tipo de coisa? Eu não quero isso pra vocês. Eu quero que vocês, de fato, venham mudar o propósito de vocês no sentido de vocês terem segurança de resolver qualquer problema. Tá bom? Então, vamos entrar um pouquinho na área da colorimetria, como eu falei pra vocês. Vamos começar com a base da colorimetria. Vocês sabem, não tem como eu pular já para a etapa 2, que vai ser feito amanhã, que é a nossa tonalização, sem passar para vocês o básico da estrela de Oswald, altura de tom e fundo de clareamento, ok? Vocês precisam entender sobre isso, então... Juliana, de novo, se você não decorou ainda, né? Então vamos lá, vamos de novo bater nessa tecla, porque precisa estar dentro da cabeça de vocês. Se vocês não colocarem isso dentro da cabeça de vocês, amanhã a live que vai subir mais um pouco de nível, vocês vão se confundir tudo com o que eu vou falar, e depois vocês vão se perder e vocês vão se desanimar. Então essa é a live semente, a live que vocês precisam entender, porque é aqui que começa a dar o fruto de um excelente colorista, que é a nossa estrela de Oswald, ok? Então vamos lá. Eu vou ilustrar aqui, obviamente eu não tenho todas as cores, mas eu vou escrever as cores da estrela de Oswald, repassando, recapitulando, rápido, fast, para você anotando. Cuidado para sua mente não explodir. Como eu falei, a nossa live ela tem um limite aqui no Instagram, então eu vou tentar ser o mais rápida possível. Se eu estiver muito rápida, porque como tá na minha cabeça, eu preciso tirar daqui e passar para vocês. Se eu estiver falando muito rápido, se vocês não estiverem entendendo, se vocês estiverem com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que no finalzinho, se tiver um tempinho, eu paro para responder, tá bom? Mas vamos então aprender. Você que nunca teve acesso à estrela de Oswald, você que nunca teve acesso à colorimetria, você que já teve, será que você realmente lembra o que é a estrela de Oswald? Como que ela funciona, como que ela pode ser feita? Vou colocar aqui para vocês, do jeito que tá aqui, eu peço que vocês peguem o caderno de vocês e façam o desenho igual, porque por mais que você ache que isso não tem relevância, tem sim, à medida que você vai escrevendo, a sua mente vai memorizando aquilo que eu falo. Então se você nunca conseguiu aprender, eu vou passar um método rápido e fácil de vocês decorarem, ok? Primeiramente nós vamos voltar lá à nossa infância, quando nós aprendemos a fazer a estrela, ok? Eu vou fazer aqui, ó. Vê aí se a imagem tá boa, se o áudio tá bom, vocês me avisam, ok? Se não estiver me ouvindo. Vamos voltar então à nossa infância,
aonde a gente estava aprendendo a fazer a estrela. Ó lá. Mamãe, como é que faz a estrela, lembra? Aí a mamãe falava assim, faz primeiro um triângulo de cima para baixo, não vai sair perfeito, né? E depois você faz um triângulo assim, ó. Peraí, deixa eu aumentar um pouco essa parte aqui. Ok. Eu sei, gente, peraí, a minha estrela tá muito feia. Deixa eu dar um jeitinho nela aqui, que vocês precisam entender de um jeito bom, né? Então, vamos lá. Essa é a nossa estrela de Oswald, certo? Isso é uma estrela, naturalmente, como vocês podem ver, um primeiro triângulo e o segundo triângulo, ok? Vamos formar ela, então, e você vai colocar justamente desse jeito aí no seu papel. Primeira parte da estrela. Nós temos, então, as cores primárias, certo? Correto? Quais são as cores primárias? Produção. As cores primárias são azul. Isso daqui não tem ordem, tá? Às vezes você vai pegar uma estrela que vai estar totalmente ao contrário. Mas o que você precisa entender, isso não tem ordem. Eu já vi estrela que o azul tava aqui e que o vermelho tava do outro lado. Eu vou fazer do modo mais comum, mas não tem ordem. Às vezes você vai usar sua tabela de cor aí da sua marca e vai estar tudo ao contrário, tá? Então vamos lá, azul, vermelho. Isso é o mais comum, tá? Por isso que eu tô pondo aqui. E amarelo. Certo? Deixa eu ver os comentários de vocês. Vocês estão conseguindo ver? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Estão conseguindo ver? Dá pra ver? Então tá, vamos lá. Então, vamos lá. Primeira estrela de Oswald, vocês podem colocar aqui. Azul, vermelho e amarelo. Colocou aí no seu papel? Essas são as bases e as famosas cores primárias. Vou pôr aqui. Escrevam aí no seu papel. Eu preciso falar disso para seguir adiante, ok? Vocês não podem deixar. Cores primárias. Então vamos lá, as cores primárias é azul, vermelho e amarelo. Para você que está começando hoje, para você que já tem experiência. O que isso vai influenciar? Pera aí, que você já vai saber. Cores primárias. Agora nós vamos para as cores secundárias, ok? Vou tentar fazer de um modo mais bonitinho aqui. É só vocês criarem outra estrela dentro de uma estrela, tá vendo? Ju, como que eu sei a minha formação de estrela? Simples. É isso daqui que forma a estrela. Se eu misturo o vermelho com o azul, eu tenho aqui o roxo. Certo? Então, eu já formei aqui uma basezinha. Deixa eu virar para esse lado. Eu já formei aqui uma basezinha da minha estrela, ok? Se eu misturo o azul e o amarelo, eu formo o verde. Eu formei a segunda abinha da minha estrela. Se eu misturo o vermelho e o amarelo, eu formo o laranja. Ou também conhecido como cobre. O roxo também conhecido como irisado. É tudo a mesma coisa, ok? O verde também conhecido como mate. O azul conhecido como cinza. Também. Então, essas são as cores reveladas no cabelo. Qual que é a diferença? Essas são as cores para você usar em qualquer lugar. Você que é esteticista, você que é estilista, você que é engenheiro, as pessoas que são da fotografia, enfim, qualquer profissão usa a estrela de Oswald como azul, roxo, vermelho, amarelo, verde e laranja. Nós que somos da colorimetria e cabeleireiros, nós usamos de outra maneira. Nós usamos como irisado, cinza, mate, cobre, amarelo e vermelho normalmente. Entenderam essa parte da estrela? Coloca aí então que essa da segunda são as cores secundárias. Ok? São as cores secundárias, então nós formamos aqui as cores secundárias. E aí, indo mais adiante, não entrando tanto dentro,
se você divide a sua estrela de Oswald ao meio, você tem aqui cores frias. Por isso que eu falo pra vocês que vocês têm que olhar a sequência, porque às vezes está invertido e você vai cortar a sua estrela assim. Às vezes está invertido e você corta ela assim. Você tem que ter sempre ideia que as cores frias são o roxo, o azul e o verde, e as cores quentes são vermelho, laranja e amarelo, ok? Cores quentes. Isso entra um pouquinho... Eu tô aparecendo aí pra vocês? Isso entra um pouquinho na correção de cor, tá? Então, como que eu vou neutralizar? O que é neutralizar? Eu tô explicando devagar pra vocês entenderem. Neutralização é você levar aquela cor ao tom marrom. Cruamente falando é isso. Você neutralizar é você levar a cor ao tom marrom, que algumas estrelas aparecem aqui no meio, ó. Algumas estrelas aqui no meio tem o marrom. Peraí. Marrom. Algumas estrelas aqui no meio tem o marrom. Por quê? Porque quando eu neutralizo, misturo, dou de encontro, eu encontro o tom marrom, que é o tom neutro. Vamos supor que o marrom é o tom zero. Neutro. Tom de raiz. Neutralizar é isso. Você levar, cruamente falando, você levar qualquer cabelo ao tom marrom, ok? Então, quando eu falar neutralização, eu estou falando o quê? Abater uma cor que eu não quero e levar este cabelo ao tom natural. Eu neutralizei, eu levei ao tom natural, ok? Memorizou isso? Então, numa correção de cor, se eu entendo que essa parte de cima é as cores frias e essa parte de baixo é as cores quentes, Ju, eu tenho um cabelo que ele puxou para o amarelo. Como que eu posso neutralizar o amarelo? Você pode neutralizar o amarelo aqui, ó, encontrando ele, ó. Vou fazer uma setinha aqui para vocês, ó. Isso aqui secou. Vou fazer uma setinha aqui pra vocês. Minha caneta aqui não tá me ajudando, vai. Esse neutraliza esse neutraliza esse neutraliza esse. Conseguiu fazer? Vou colocar setinhas aí pra vocês. Entenderam? Se eu tenho um cabelo que tá amarelo, descoloriu o amarelo, eu preciso neutralizar esse amarelo, eu vou usar o irisado. Se eu tenho um cabelo que tá verde, eu quero deixar ali pro vermelho, eu vou usar o vermelho e vice-versa. Um neutraliza o outro, ou seja, é um choque. Esse com esse se encontram no meio e se torna marrom. Neutraliza. Depende do tempo de ação, mas enfim, cruamente falando é assim. Laranja, que é cobre, se encontra com azul, que é cinza, e se neutralizam. Ou seja, você não vê mais o cobre, ou se está azul, você não vê mais o azul. Entendemos essa parte? Agora vamos para as numerações disso na tintura, ok? Então, base da colorimetria é isso, é estrela de Oswald simples. Isso daqui é o que você precisa saber de cor e decorado. Vamos lá. Eu decorei uma musiquinha, eu vou cantar pra vocês não esquecerem. Se quiserem me gravar agora, me grava, ok? Vamos lá. Acinzentado depois da vírgula, ok? Então, vou colocar, ó. Acinzentado, irisado, dourado, também conhecido como amarelo. Vou até pôr aqui, ó. Acobreado. Então, vamos lá. Acinzentado, irisado, dourado, acobreado, acaju, vermelho, mate e marrom. E agora, Ju? O que eu vou fazer? Me confundi. Vamos de novo. Acinzentado, irisado, dourado, acobreado. Acaju, nós vamos entrar aqui, ó. Nesse meio aqui nós temos o acaju, ok? Acaju, depois da vírgula, acinzentado, irisado, dourado, acobreado, acaju, vermelho, mate e marrom. Essa é a minha musiquinha. Então, você tem as numerações depois da vírgula, já em questão de tom. 1, acinzentado, 2, irisado, 3, dourado, 4, cobreado, 5, acaju, 6, vermelho, 7, mate
8 marrom. Isso seguindo a colorimetria da Wella, que é a academia que eu sou formada em São Paulo. A maioria das tinturas das marcas usam esse tipo de numeração após a vírgula, ok? Se a sua academia segue de uma forma diferente, você vai decorar da sua academia ou da marca que você usa, mas basicamente é isso daqui. Então eu vou apagar a minha estrela de Oswald, vocês fizeram esse desenho aqui, vou pular já para a parte 2. Tá bem rápido, bem dinâmico, porque eu já dei essas aulas aqui para vocês e estou indo mais aprofundado para quem nunca aprendeu. Então eu vou colocar aqui, ó, depois da vírgula, o 8 nem sempre tem nas marcas, é bom você consultar. Então esse equivale a acinzentado. Esse daqui, irisado, dourado, acobreado, acaju, vermelho, mate, marrom. Nós temos então aqui definido para vocês todas as numerações de tinta e alturas de tom correspondente à estrela de Oswald após as vírgulas. E depois disso, Ju, o que eu preciso saber? Você precisa saber sobre as alturas de tons, que é o número antes da vírgula, ok? Deixa eu pôr essa caneta pra lá, que ela tá quase caindo aqui. Vamos então para a altura de tom. Isso é o básico, ok? Vamos lá então. Isso é antes da vírgula. Nós temos o número 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Algumas marcas têm o 11 e algumas marcas têm o 12. Depende do que você quer. Vamos então colocar aqui. O número 1 corresponde a preto ou preto azulado, tá? Depende da marca que você usa. Tipo assim, tem algumas marcas que é pretíssimo, preto ultra, é preto. Preto, eu costumo colocar preto azulado porque o 1 sempre puxa pro azul, tem muito pigmento azul no número 1. O segundo, então, é preto. Isso você precisa decorar, precisa ter também decorado, por quê? Porque isso daqui é o que chega o cabelo da sua cliente. Então, isso é após a vírgula, o fundo que você quer dar para cliente, o tom que você quer colocar para cliente, se você quer um cabelo mais frio, se você quer um cabelo mais cobreado, mais quente, é esses números após a vírgulas que vai definir aquilo que você tá colocando, tá? E isso daqui é o que vai definir o que você tá colocando de base. Isso no modo de tonalização, isso no modo de matização, isso no modo de correção de cor e isso no modo de apagar os branquinhos da cliente. Por isso que vocês precisam decorar isso daqui. Então, castanho escuro. Depende também, é aquilo que eu falei, depende da marca, da marca, da tabela de cor das suas clientes, tá? Ok? Castanho médio. Castanho claro. Aí nós temos o loiro escuro. Loiro médio. Loiro claro. Depende da marca que vocês falam, tá? Aí vem loiro muito claro, loiro
claríssimo, loiro, ultra claro, loiro, não sei se vai caber aqui, muito claro, claríssimo. Então não muda muito a regra depois do loiro. Então como é que é essa tabela? Primeiro, preto azulado. 2, preto, castanho escuro, castanho médio, castanho claro, loiro. Tem algumas marcas que está só loiro e tem algumas marcas que está loiro escuro. Depende da sua marca. Então eu coloquei loiro escuro para você nunca errar. Tem os 6 como um loiro escuro. Loiro escuro, loiro médio, loiro claro, loiro muito claro, loiro claríssimo, loiro ultra claro, loiro muito claro, claríssimo. Isso, então, é o que você precisa também decorar. Anota aí no seu caderno, porque essa é a base da colorimetria, disso que vai partir tudo que nós vamos falar amanhã, depois e depois, tá bom? Então, anota aí. Depois da vírgula, os tons correspondentes são esse. Depois da vírgula da tintura. E aqui, antes da vírgula. Eu já vou abrir as dúvidas de vocês, tá? Antes da vírgula, ok? Então aqui é o tom que você quer colocar para cliente, altura de tom, quando ela olhar na luz, quando refletir, quando quiser neutralizar algum tom, é isso daqui que vai comandar. Isso daqui vai comandar de acordo com a proposta que você quer. No tom de pintura de brancos, você precisa saber exatamente qual que é o tom da sua cliente para você acertar. Se ela é uma loira muito clara, se ela é um castanho claro, se ela é um castanho escuro. Isso é olho clínico, você pensar e comparar. Como que eu vou saber? Decorando a sua tabelinha que tem lá todas as mechinhas com as cores. Tem lá as cores neutras, que são essas daqui, conhecidas. Cores neutras, cores bases também, essas aqui. Tá bom? Eu vou abrir para perguntas. Podem colocando as perguntas de vocês. Se vocês tiverem algumas dúvidas, mesmo em relação ao que eu falei no início da live ou agora. Porque essa é a base da colorimetria, tudo que você precisa ter de cálculo na cabeça, tá? Porque amanhã eu não vou passar isso daqui. Amanhã eu vou passar sobre a numeração. Então, se eu pegar lá um 3, vírgula ou barra, ou o que for a sua 2, 5, eu estou falando de um castanho escuro irisado acaju. Esse daqui é o reflexo principal, o reflexo secundário e esse é o que aparece na sombra da luz. Mas amanhã eu explico um pouquinho mais sobre tonalização. Então amanhã eu vou vir já com os números. Você precisa ter essa tabela aqui para você identificar do que tom que eu estou falando, tá? Deixa eu dar uma olhadinha. Coloca aqui a pergunta de vocês, tá? Eu já tô aqui com o meu celular na live ligada. Vocês têm algumas dúvidas em relação a isso? Coloca aqui nos comentários. Você que tem algumas dúvidas sobre a numeração após a vírgula, numeração antes da vírgula, sobre a estrela de Oswald, sobre tons frios, tons quentes, pode colocar aqui. Pode pôr aqui. Eu tô esperando, ó. Ju, aonde eu encontro o violeta, o azul, o verde para neutralizar? Você encontra sempre após a vírgula. Você pode encontrar alguns mixers. Os mixers, o que que eles são? Eles geralmente, eles vêm nessa numeração aqui, ó. 0,22. Eles são pigmentos puros. 0,34, 0,33, 0,43, 0,11, perdão, 0,11, eles vêm, né, ou 22 eu já coloquei. Bom, eles geralmente, os mixes, eles vêm isso aqui, tá, Grazi? Eles vêm assim, ó, 0,22, 0,34, 0,33, 0,43, 0,11, eles são um coringa na tonalização, eu vou falar pra vocês amanhã. Esse daqui, eles são um coringa na tonalização. Você pode usar ele. Vamos se dizer assim que você tem um cabelo que tá muito alaranjado e é um loiro que você abriu e ele tá no laranja. Ju, só um milagre para tornar esse cabelo mais frio. Usa o mix, porque o mix ele é intenso,
irisado, ou seja, ele tem muito pigmento ali. Ele é puro pigmento, então ele vai te ajudar. Você pode neutralizar esse cabelo com um 812, vamos se dizer assim. O 812 a gente sabe que é o loiro claro com o cinza com o irisado, mas a quantidade de irisado que tem não é suficiente para resolver o seu problema. Ju, se eu colocar esse daqui, ele vai chegar ali num douradinho, mas ainda vai estar muito presente o alaranjado. Nessa situação, você adiciona o 0,22 à sua receita, ali em torno de 10 gramas no máximo, uma cobrinha, porque eles são bem fortes, então ele vai intensificar esse daqui e vai te dar um tom perolado, ele vai neutralizar. Isso serve aqui no caso pro violeta, pro azul e pro verde, depende da numeração que você tá colocando aqui, tá? Tem algumas marcas que eles, aqui nos Estados Unidos principalmente não é numeração, é nome, então é questão de estudar exatamente aonde você tá, em qual país você tá e ver quais que são. Geralmente eles aparecem na tabela de cores, a maioria das marcas tem, eles não são famosos, poucos profissionais sabem como que se usa, eles aparecem como aquelas cores puras, sabe? Que você vê verde, aí você vê vermelho, aí você vê dourado, aí você vê um laranjão, eles aparecem assim. Esses são os mixers, tá? Que são cores puras, são pigmentos puros, tá bom? Ó. Ai, Manu, sua net tá travando, não acredito. Tenta dar uma reiniciada. Tenta fechar e abrir de novo a live, tá? Pra ver se ajuda, ok? Na estrela de Oswald, o cobre e a caju entra na onde? Como eu mostrei pra vocês. Eu vou pedir ajuda de vocês, eu quero que no final dessa live vocês comentem, tá? O que vocês acharam, o que vocês gostaram, o que vocês acham que a gente pode trazer de assunto, quais são as dificuldades de vocês. Vai ter uma arte aqui no meu Instagram e vai ter uma arte também lá na nossa comunidade do Facebook. É muito importante pra eu saber se eu tô trazendo conteúdo de valor pra vocês e como que eu posso ajudar vocês melhor, tá? Então, se vocês puderem comentar no final da live, vai ter uma fotinho lá no meu feed, vai lá, coloca o que você gostou e se foi produtivo pra você, tá bom? Vou responder agora a Nanda. Nanda, na estrela de Oswald, o cobre e a caju entra aonde? Nanda, você está um passinho a mais da nossa live. Então, nós temos a estrela de Oswald, como eu falei pra vocês, e a básica estrela de Oswald é justamente aquela, né, que a gente tem aqui os tons, tem mais um aqui, ó. Fiz a estrela normal. Nós temos aqui os 6 tons. Essa é a estrela de Oswald normal. E nós temos entre ela, nós temos as cores terciárias, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Que é justamente aonde entra o acaju, aonde entra o acobreado também. E as outras cores. Que essa estrela, ela é básica. Tem a enxuta, que é a das 6 cores. Que vocês têm que ter já em mente. E tem a estrela maior, que é a estrela bigger, e tem uma ainda maior que eu vou trazer pra vocês, que vocês vão se aprofundando mais, que é aí que entra o acaju, tá? É aí que entra o acaju, perdi a sua pergunta, deixa eu tentar achar. É aí que entra o acaju e o cobre, que você tá perguntando, tá? Então, é aquilo, o cabelo, ele não abre em um tom só, pá, amarelo. Não, ele tem intensidades de amarelo, ele tem intensidades puxando pro acobreado, ele tem intensidades puxando para alaranjado, e é aí que vocês precisam decidir para misturar todas essas cores após a vírgula e conseguir um tom ok. Se você tem lá dificilmente você vai ter só o verde para neutralizar. Às vezes você tem o verde puxado um pouquinho pro azul. Então o que você vai neutralizar? O que tá no meio deles. Eu vou falar isso mais à frente na nossa aula de tonalização, ok? O irisado é qual cor? O irisado, ele é... Já vou ter que encerrar a live por conta do tempo. É muito rápido, gente. Eu juro pra vocês que a gente vai arranjar um jeito, tá? Eu vou disponibilizar pro pessoal lá da comunidade do Facebook o vídeo completo. Eu vou continuar aqui um extra pra vocês, tá? É um extra das informações que eu falei aqui pra vocês. Eu vou colocar lá na comunidade do Facebook. Se você não entrou, lembre-se de ir na minha bio, clicar no link azul, pedir a solicitação e entrar lá, porque é justamente pra gente fazer o que a gente não tem tempo de fazer na live, que é conversar e trocar informação. O irisado, ele corresponde na estrela de Oswald ao roxo, tá? Então o roxo, ele é o irisado que vocês olham lá na estrela de Oswald, tá bom? Oi, Edilene, que bom que você tá amando. Tô amando que você tá aqui, viu?
Vou ter que encerrar já já. Às vezes o fundo de clareamento... Quanto tempo eu tenho? Tenho muito tempo? Vai cair? Tenho 3 minutos. Eu vou ler essa e a gente vai conversar lá na comunidade, tá bom? Do Facebook, ó. Às vezes o fundo de clareamento no tom de 8 é mesmo e fica alaranjado. E quero chegar no perolado ao tonalizar com 8,89. E um pouco de mix azul e chumbo. O que eu faço de errado? Primeira coisa que você faz de errado... Não, fundo de clareamento no tom 8 e você colocar uma tonalização de 8, você está somando alaranjado porque você não está contando que o 8 com 8 tem um fundo de dourado, tá? E mesmo que você neutralize com 8,89, ele ainda assim, você coloca um extra de mix azul. Essa pergunta eu vou tirar até um print depois, porque eu quero responder ela bem a fundo para vocês. Eu vou colocar a resposta dessa pergunta lá na comunidade, tá? Quando você neutraliza, você tem que levar em conta. Por que chumbou? Ju, por que chumbou? Excesso de azul, excesso de acinzentado. O 8, ele é um loiro claro. O loiro claro tem azul. Quando você já tem um fundo azul, você abre num tom azul, você já tem aqui o fundo azul. O cabelo loiro, quando você descolora, ele já vai para o muito claro. Ele já é azul, ele tem azul, ele é um tom frio. Você tem um tom frio, você adiciona mais tom frio e você ainda descolore no tom frio, ou seja, excesso de azul e ainda você põe um mix, pelo que vê, mix azul e chumbo. Você tem que colocar um dourado com um pouquinho desse azul, por quê? Porque você tá contando que o 8 da sua cliente já tem azul, a tonalização já tem azul, tudo já tem azul. Eu vou responder mais a fundo, que meu tempo acabou, infelizmente, mas comenta lá, tá? Comenta lá no meu feed, comenta na comunidade, compartilhe com seus amigos. Eu vou responder a sua pergunta detalhadamente, porque eu tô com um tempo super corrido lá. Mas saiba, você tá colocando muito azul. Teoricamente é isso, você está colocando muito azul. Vamos tirar um print? Tiraram um print da nossa aulinha de hoje? Por favor, comentem lá, entrem na comunidade. Tá bom, Nath? Desculpa a correria, peguei muito em cima a sua pergunta, mas eu vou responder lá na comunidade de Insta, tá bom? Do Facebook, tá bom? Qualquer dúvida pode mandar lá no Facebook também, na comunidade. Ah, é? Pessoal. Isso, coloca lá na comunidade. Qualquer dúvida que vocês tiverem que eu vou lá responder vocês, tá? Escreve lá. É um canal aberto pra gente conversar, trocar experiência, toda a minha equipe, eu vou estar lá pra gente conhecer, pra gente se conectar, tá bom? Eu espero vocês lá. O link tá na minha bio lá. Eu vou te responder, Nath. Espero vocês amanhã. Não deixe de vir amanhã. A nossa live amanhã vai estar incrível. Vamos falar muito sobre isso, Nath. Tonalização, matização e conserto de cor. Espero vocês, a gente se vê. Um beijo.